boa noite. A paz seja convosco, amém? Bom é estarmos aqui na casa do Senhor, amém? E eu creio que Deus, Ele tem algo especial na tua vida nessa noite. Creia tão somente e verás a glória de Deus, né? Precisamos crer na palavra, na promessa, naquilo que Deus tem para nós, porque nós vivemos pela fé, como foi dito, né? O justo vive da fé, e se ele recuar disso, se ele for descrente disso, o amor de Deus não vai estar nele. Amados, sem demora, abra a tua Bíblia aí, bem tranquilo, lá em Salmos, no capítulo 1, de 1 ao verso 5, amém? Ainda bem que ninguém pregou, né? Assim comentou. Mas se não ia pregar esse texto mesmo, não fazia diferença. Eu sei que Deus ia falar de outra forma, porque Deus dá a cada um conforme, né, o seu querer, a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor, amados. Tenha vergonha. Você está em casa, está na casa de Deus, e na casa de Deus, na casa do Pai, os filhos têm liberdade. Amém? Glória a Deus. Lá Jó 1, todos acharam aí? Amém? Então vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 juntas, e tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Amém? Só até aí, só até o versículo 3. Amém? E Jó era o quê? O homem mais rico do Oriente. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando esse ano, né, é um ano do renascimento, eu creio que Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. O que falar do ano passado? Do ano passado, se eu fosse falar de todos esses projetos de vida que teve, todos eu participei de todos eles, e nem tudo aquilo que eu pedi a Deus eu recebi, mas aquilo que foi necessário Deus me deu, e eu posso contar grandes testemunhos daquilo que Deus fez na minha vida. E já no começo agora do ano, eu já passei virando também, conquistando aquilo que eu coloquei no mês 12, Deus tem me abençoado aí, que eu pedi a Deus, que passei uns 2 anos desempregado aí no final de ano, e era bem triste para o pai de família, o provedor. E eu falei, Deus, nunca mais eu quero. Agora eu estou vivendo as realizações inéditas na minha vida. E algo terrível aconteceu, mas depois que passei por essa prova, Deus, Ele tem me abençoado. E eu tenho certeza, fica firme na fé, porque Deus, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Queridos, aqui eu quero frisar, né, bastante no versículo aqui de Jó, quando ele diz, né, lá no versículo 10, e era dono de tudo isso, como eu já falei, de escravo, enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. A Bíblia diz que ele era um homem muito próspero, um homem muito abençoado daquela época, de toda a sua época a qual ele vivia, porque a Bíblia diz que Jó ele era um homem íntegro a Deus. Ou seja, nós vamos falar de 4 princípios que nós encontramos na vida de Jó, e que nós precisamos hoje, nos dias a qual nós vivemos, para que nós viemos ter uma vida vitoriosa aqui nessa terra, para que nós possamos alcançar o favor e a graça de Deus. É preciso que nós temos em nossa vida essas características, amém? E eu vou falar de 4 princípios. Do primeiro, sinceridade, retidão e integridade, temer a Deus e desviar-se do mal. Porque, querido, lá no versículo 9,
ele diz bem assim, né? Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó teme? Tu não deixastes que nenhum mal aconteça, e ele e sua família em tudo o que ele tem, abençoasse tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado, ou seja, é um homem mais abençoado, é um homem mais rico da sua nação. Jó morava ali em Uz dos Caldeus. Eu estava olhando no mapa, ficava mais ou menos ali o leste do rio Jordão, e entre Canaã. Era uma terra muito boa, muito próspera. Não era em Canaã, mas ficava mais ou menos naquela divisão ali no mapa Mediterrâneo. Mas, querido, eu quero dizer para você que Jó, ele era um homem como eu, como você. Só que naquela época Jó, ele era uma pessoa que ele conheceu, né? Jó, vimos aprender na vida daquele homem esses princípios, né? Para que nós possamos viver uma vida com integridade aqui nessa terra. Dificilmente nos dias a qual nós vivemos, nós encontramos pessoas, né, com essas características na sua vida. Porque muitas pessoas têm se corrompido, muitas das vezes têm a cada dia se afastado de Deus, e de verdade têm vivido os princípios que não é do Senhor na sua vida. E Deus, ele é apaixonado por pessoas sinceras, transparentes, que não esconde e que não é hipócrita. Então Deus, ele ama quando ele olha para mim, ele olha para você e vê dentro do nosso coração sinceridade, verdade. Quando ele vê em mim, quando ele vê em você honestidade, quando ele vê em nós que nós não temos hipocrisia, que nós não somos hipócritas como muitas pessoas, né, que falam, mas não tem nada daquilo que ele fala. Simplesmente ele mostra uma falsa aparência, mas ele não é nada daquilo que mostra. Jó, ele não era assim, ele era uma pessoa de verdade. E a Bíblia nos diz que na primeira tentação de Jó, quando os anjos de Deus, eles vão ali, passeando ali, entra ali nos céus para ter uma reunião com Deus, e a Bíblia nos diz que Satanás, ele vai junto, entre os filhos de Deus ali, que a Bíblia diz que são os anjos do Senhor, os servos do Senhor, aqueles que estão ordenado para o trabalho do Senhor, e Satanás ali no meio. O Senhor olha para Jó e fala, olha para Satanás e fala assim: olha, de onde vem Satanás? Ele olha de passear e rodear a terra. Ele: vixe, o meu servo Jó é um homem temente, né? É um homem de sinceridade, um homem reto e íntegro, que teme a Deus, ou seja, que me teme, e que se desvia do mal. E Satanás olha e disse para ele: olha, ele faz isso porque ele tem tudo que tem. Satanás começa naquele momento, né, a acusar a Jó, porque ele era tudo que ele tinha, mas tudo que ele tinha era porque Deus o protegia, era porque Deus o abençoava, era porque ele era um homem que tinha tudo na sua vida, e por isso que ele era um homem assim, era um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas ele fazia tudo isso simplesmente porque ele tinha tudo. Ele tinha 3 filhas e 7 filhos abençoados. Naquela época, o homem que tinha bastante filho, ele era, para a sociedade da época, ele era uma pessoa bem vista, abençoada por Deus, né? Ele era um homem que ele tinha bem próspero sobre a face da terra. Então Satanás agora vem questionando a Deus, a Jó, porque ele tinha, e por isso agora blasfema dele. Tira tudo que ele tem agora para você ver se ele não blasfema da tua face. Querido, naquele momento o Senhor olha para Satanás e dá uma ordem: olha, vai, ou seja, eu te dou autoridade para você tirar tudo que ele tem, né? Mas não toca na sua vida, porque é minha. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: quando nós tememos a Deus e obedecemos a sua palavra, nós somos propriedades exclusiva do Senhor Jesus. Satanás, ele vai tentar agredir a tua imagem. Satanás, ele vai tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria, mas ele não vai conseguir destruir a tua vida. E a Bíblia nos diz que Deus permitiu.
né? E Jó começou a perder muitas coisas, como está escrito aqui, né, no versículo 6 em diante. E chegou o dia em que os servidores de Deus celestiais apresentassem diante de Deus e o Senhor, e no meio deles veio também Satanás, e o Senhor perguntou: de onde você está vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta para a terra e passando por aqui e por ali. Na outra tradução minha diz de rodear a terra, que eu estou com a Bíblia corrigida, atualizada, né? Mas, queridos, Satanás, ele usou os argumentos que ele tinha para tentar tirar, né, para tentar de alguma forma tentar destruir a vida de Jó. Porque Satanás, ele não está contente, queridos, quando nós somos abençoados por Deus. O diabo, ele não está feliz com a tua vida quando você prospera, quando você tem uma vida abençoada. Ele faz de tudo para poder tentar te destruir, como ele tentou destruir a vida de Jó. E Deus disse: olha, pode tocar tudo, eu te dou domínio sobre tudo quanto ele tem. E a Bíblia nos diz que de repente veio os seus servos e disse: olha, se deram ali contra ele os sabeus em 3 bandos, e vieram contra os seus servos e tomaram tudo quanto eles tinham ali. Começou a vir uma notícia mal, uma atrás da outra começou a surgir. E naquele momento Jó, quando chegou a última, foi a pior, queridos, que veio um vento oriental e deu sobre os 4 cantos daquela casa onde ele estava festando. E a Bíblia nos diz que veio desmoronar tudo sobre a vida dos seus filhos, e eles vieram a morrer. E naquele momento, querido, chegou o outro servo e disse: olha, veio um vento assim oriental e deu também sobre a vida dos teus filhos, e todos eles morreram, e só eu escapei para poder trazer a notícia. Naquele momento Jó, queridos, ele rasgou a sua veste, rapou a sua cabeça e se humilhou diante de Deus, porque naquela época, quando o homem rasgava as suas vestes e rapava a sua cabeça, era sinal de soberania a Deus, de humilhação, né? de reverência a Deus. E naquele momento, se é de Jó blasfemar, querido, naquele momento Jó, ele adorou a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu e ele mesmo tirou. Então ele sabia que tudo quanto ele tinha estava no domínio e no poderio do Senhor Jesus. Será que a tua vida, querido, tudo que você tem, está diante de Deus, está diante da vontade de Deus, está no propósito de Deus? Porque quando nós colocamos tudo na presença de Deus, quando nós somos sinceros com Deus, quando nós andamos em verdade, quando nós aplicamos a justiça de Deus sobre as nossas vidas, aí nós passamos. No Salmo 37, ele diz bem assim: nota o homem sincero, é considerado o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Aparentemente, naquele momento, a vida de Jó não parecia que seu futuro seria de paz, mas parecia que seria um futuro de morte, de destruição, porque tudo quanto ele tinha, ele já tinha perdido naquele momento. Ele se tornou um homem totalmente aparente nos olhos humanos, um homem pobre, sem mais nada, só tinha agora as suas terras, porque tudo quanto ele tinha, ele começou a perder. Mas não importa o que você já fez ou vai falar, o que você faz e já fez. Deus não olha para palavras bonitas, nem aparência, mas Deus olha para um coração sincero. Deus não olha, querido, se você fala bem. Deus não se importa com o que você fez, com o que você já fez, se você fala bonito, ou pela sua aparência. Deus olha o coração. Deus olha aquilo que está dentro do teu coração, se há verdade nisso. Será que há verdade em tudo que você faz? Em tudo que você coloca diante do Senhor? Será que o Senhor tem visto e Ele tem se alegrado com isso? Porque Deus, Ele se alegrou em Jó, porque Jó, ele passou pela primeira prova, mesmo sem culpa nenhuma, porque ele não tinha culpa, mas simplesmente Deus permitiu, não que ele estava sendo tentado, mas ele estava sendo provado, a sua fé estava sendo provada, a sua fidelidade estava sendo provada. Porque Satanás disse: olha, tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Mas mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus.
no momento da sua luta, no momento da sua aflição, no momento daquilo que ele estava passando, ele se humilhou diante de Deus e reconheceu que tudo era de Deus. Meus amados, tem vezes que nós somos assim, nós estamos orando a Deus, estamos pedindo algo a Deus, né? E quando muitas pessoas não conseguem, ou talvez perdem alguma coisa que já conquistou, já acha que o mundo acabou para ele, né? E às vezes, muitas das vezes, começa até a culpar a Deus. O Senhor não viu? Será que o Senhor não está vendo a minha luta? O Senhor não vê quanto eu trabalhei para conquistar? Meus amados, não importa, tudo está no controle de Deus. Às vezes Deus está provando a tua fé, às vezes o Senhor está te provando para ver verdadeiramente se você está centrado na palavra, se você está sendo fiel, porque muitas das vezes Satanás, ele é acusador, ele veio para acusar mesmo. No hebraico, a palavra Satanás quer dizer Satã, e Satã no hebraico, ele quer dizer acusador, né? Aquele que veio para acusar. Meu queridos, essa é a função do inimigo, essa é a função de Satanás, tentar te acusar, tentar destruir a tua vida. Mas eu quero te dizer, falar sobre os momentos de crise em que Jó passou. Ele não blasfemou do Senhor, ele continuou buscando, ele continuou perseverando, ele continuou sendo sincero a Deus. Sabe, eu estava lendo hoje lá em Gênesis 3, no capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor termina de toda a sua criação, né? No 7º dia Deus descansa de todas as suas obras, dos seus trabalhos. E mais à frente, quando chega no capítulo 3, a Bíblia nos fala sobre a queda do homem. Eu estava olhando a vida daquele momento de Adão e Eva ali, quando eles viviam ainda no paraíso, eles não tinham pecado, eles não tinham sido expulsos ainda do jardim do Éden, eles tinham uma vida com Deus, viviam uma vida reta, uma vida íntegra, de intimidade com Deus. Mas, querido, chegou um momento ali que a serpente enganou, como todo mundo já conhece a história, não vou me aprofundar nisso. E a serpente, Satanás, chegou através daquela serpente e lança a sua tentação ali, para de alguma forma tentar fazer com que eles pecassem. E Satanás disse uma palavra para Eva, falou bem assim: olha, está escrito que Eva falou para Satanás: olha, está escrito que todos os frutos do jardim podereis comer, mas menos da árvore que está no meio do jardim. O Senhor disse: dessa não comerei, nem tocareis nela, porque se tocar, certamente morrereis. E naquele momento, a serpente olhou para ela: nada, não é assim, vocês não vão morrer não, simplesmente vocês vão ser conhecedores, né, do bem e do mal, como Deus, vocês não vão morrer não, mas a Bíblia diz que eles morreriam espiritualmente, e eles não entenderam, e ela caiu na tentação, e a Bíblia nos diz, no momento que ela caiu na tentação, ela comeu do fruto, achou bom, que era desejável, que era bom para dar entendimento, então pegou naquele momento, levou até para o seu esposo, e fez com que ele comesse, e ele comeu também, e no momento que ele comeu, que eles reconheceram que estava nu, claro, porque o pecado teria entrado na vida deles, eles cozeram ali, pegaram uma folha de figueira, cozeram e taparam a sua nudez e esconderam na viração do dia, como era de costume, o Senhor passar pela manhã e falar: Adão, Adão, onde tu estás? E ele se escondeu: Senhor, eu ouvi a tua palavra, tive medo e me escondi. Por que escondeste? E por que tivesse medo? Comesse do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? Naquele momento, querido, quando o Senhor fala essa fala para Adão, naquele momento o Senhor simplesmente queria uma coisa de Adão: que ele se arrependesse do seu pecado, que ele falasse bem assim: olha, Senhor, eu comi do fruto da árvore que o Senhor falou que eu não poderia comer, mas eu estou arrependido, eu estou aqui, eu reconheço, Senhor, o meu erro. E nesse momento, Deus, no momento, automaticamente, certamente o Senhor ia fazer uma correção, por simplesmente só chegava ali no meio do jardim, pegava lá um fruto daquela árvore, dava para que eles comessem, e eles seriam regenerados dos seus pecados, e eles estariam ali. Mas não, eles começaram a acusar um ao outro. Adão começou a culpar a Eva, porque foi ela que deu o fruto, que convenceu ele a comer. Eva jogou a culpa para a serpente, porque foi a serpente que enganou, e ninguém assumia a culpa.
Querido, eu quero te dizer, muitas das vezes as pessoas elas não são sinceras com Deus. Se Adão fosse sincero com Deus, o mundo talvez não estaria com certeza da forma que está, mas simplesmente por uma atitude errada que ele tomou. Simplesmente a Bíblia diz que o pecado veio sobre toda a humanidade. Mas eu quero te dizer que Satanás ele é ardiloso, ele está todo o tempo tentando contra mim e a tua vida, tentando destruir as nossas vidas. Mas graças a Deus, porque o Senhor ele está conosco. Querido, por mais que você esteja passando por esse momento, mas eu quero te dizer, não se canse, continue buscando a presença de Deus, continue se fortalecendo na presença de Deus. Já para sairmos desse tema, lá em 2 Timóteo 1:8, Paulo diz, na sua palavra, que ele passou, na Ásia, uma tribulação tão grande, que chegou um momento que eles chegaram até se desesperar da sua fé. Mas lá em 2 Timóteo 4, no versículo 7, ele diz bem assim: olha, mas combati o bom combate, acabei a carreira, mas conservei a minha fé. Não perca a tua fé, querido. Por mais que você esteja passando por uma luta, por mais que você esteja passando por uma tribulação, por mais que você esteja sendo provado, eu quero te dizer, não perca a fé, continue firme na presença de Deus, porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele passou por uma vida muito difícil, por muitas perseguições, por muitas aflições, mas ele disse: olha, eu guardei o essencial, que é a minha fé. Guarde a tua fé, querido, não importe do que você esteja passando. Retidão e integridade. Ser reto é ser íntegro. Ser íntegro é ser por inteiro. Jó tinha essas características. Ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes. Ele era coerente. Temos que ser dessa forma íntegros em nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Será, querido, ser íntegro? Amados, essa palavra é muito forte. É ser por inteiro, reto. Jó, ele tinha essas características na sua vida. Essa segunda, característica, integridade. Amados, ser íntegro é ser por inteiro, por completo. Satanás naquele momento não estava questionando a Jó pelo seu caráter, que era forjado, não, e nem pela sua religiosidade, mas simplesmente porque ele era um homem muito abençoado, e porque ele tinha muito dinheiro, era muito rico. E Satanás disse: olha, é porque ele é protegido por o Senhor. Ser íntegro é ser por completo. Nós, como servo de Deus, nós temos que procurar cada dia andar e viver na presença de Deus, viver com integridade, viver uma vida completa de santidade na presença de Deus, querido, sem olhar para o lado reto, num caminho reto, sem curvas, só olhando para o Senhor. Porque eu quero te dizer uma coisa hoje, querido, a retidão hoje, dificilmente, mas não é impossível. Porque Jó, na sua época, na sua geração, Jó vivia uma vida, queridos, onde muitas pessoas, eles estavam distantes de Deus, eles não temiam Deus, eles não faziam causa nenhuma do Senhor de estar na presença de Deus, eles viviam uma vida separada de Deus, mas Jó não, e o Senhor ainda faz questão de dizer que ele é bom. E Jesus contradiz lá com os fariseus, quando diz: oh, só um bom que é Deus. O homem não é bom, meu irmão. O homem pode ter obra de bondade, mas bom, há um só que é Deus. E o Senhor olha, Jó, ele é um homem bom, sem causa nenhuma, eu permiti que tudo isso acontecesse sobre a vida dele, mas ele ainda continua fiel a mim. Meu irmão, ele não se desesperou, porque mesmo na sua geração, na sua época, ele conhecia a palavra de Deus, e ele procurava fazer conforme a vontade de Deus. Por isso que todas as vezes que seu filho e seus filhos iam para a casa do seu irmão mais velho festar,
A palavra de Deus diz que ele vinha quando terminava toda aquela festa, aquele banquete que eles faziam. Jó vinha e oferecia um sacrifício a Deus pela culpa do pecado dos seus filhos. Talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, então eu vou fazer um sacrifício e orar a Deus e colocar a vida deles diante de Deus. Jó era por completo. Ele não estava em cima do muro, ele não estava com sua mente, com o seu coração dividido, não. Jó vivia verdadeiramente a palavra de Deus na sua vida. Queridos, vivemos em um mundo onde nós estamos vivendo aí, essa pandemia, vivendo muitas outras coisas que estão acontecendo, e muitas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, de uns 4 anos atrás, esse ano para mim foi o melhor de todos, mesmo no meio de toda a situação que está acontecendo. Deus tem me abençoado, eu não senti falta de nada, não tive falta de trabalho, paguei minhas contas todos em dias, ainda tive dinheiro para reformar ainda o carro ainda, e fiz outras coisas ainda. E graças a Deus tem sobrado, porque Deus, Ele tem nos abençoado. Quando nós procuramos, querido, andar na presença de Deus e viver uma vida de integridade a Deus. Jó sabia os princípios de Deus e os cumpria perfeitamente. Da sua geração ele era o único. Da sua geração ele era o único. O único. Meus queridos, nós temos tudo para viver uma vida abençoada por Deus. Só depende de mim e só depende de você. Tem pessoas que não se entregam a Deus por inteiro. Eles confiam em seu trabalho e nas suas finanças, na sua família, nos seus bens materiais, mas ele não quer entregar a sua intimidade, estou falando a Deus. Querido, eu vejo o jovem hoje na igreja, não estou falando do mundo não, porque o mundo é 8 a 80, mas eu estou falando dos jovens, porque eu também já vivi esse momento. O jovem, ele está uma bênção na igreja, orando, buscando a presença de Deus, está uma bênção. Às vezes ele começa a namorar, e aí que vai, irmãos, porque a pessoa diz, a carne é fraca, mas o pecado não é remédio, querido. A carne é fraca, mas o pecado não é remédio. E muitas das vezes o namoro começa a ser um namoro mundano, começa a ser um namoro conforme o mundo, né? Tudo pode, tudo é lícito. Mas Paulo, ele disse na sua palavra, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas, ser controlado por elas, pelos desejos, pela mente, pelos pensamentos, né? O que minha mão faz, o que a minha mão não faz. Será que nós tendo integridade no nosso namoro, no nosso casamento, será? Nós entregamos tudo a Deus, às vezes entregamos o nosso carro, Senhor, cuida da minha família, está nas tuas mãos. Cuida, Senhor, do meu trabalho, da minha finança, oh Deus, cuida de tudo, mas da nossa intimidade, será que nós possamos dizer também para Deus, Deus, cuida dela, porque eu coloco nas tuas mãos. Meus amados, eu quero te dizer, nós temos que ser por completo. Servir a Deus tem que ser por completo, não pode ser meio termo, um dia sim, um dia não. Hoje eu estou bem com Deus, hoje eu vou para a igreja, mas amanhã começa a vir uma adversidade da vida, aí jamais não ora, jamais não busca a Deus, né? Já não tem mais motivo para glorificar o nome do Senhor. Meus queridos, Jó, ele tinha todo motivo para abandonar tudo, porque na segunda prova, lá no capítulo 2 de Jó, a Bíblia nos fala que Jó, Satanás não estava contente como da primeira vez, ele foi até a presença de Deus, e ele questiona a Deus de novo. Olha, ele foi íntegro, aí o Senhor disse, olha, de onde veio Satanás? Eu vim de rodear a terra e passear por ela.
viste meu servo Jó? Você fez tudo para que eu tirasse tudo, permitisse que você tocasse nele e tirasse tudo que ele tinha. Mas vê, ele continua fiel a mim. Ele continua íntegro, ele continua verdadeiro, ele continua fiel, ele continua santo. Porque, querido, o advogado do diabo, a sua mulher, foi usada por Satanás para que Satanás queria cumprir o seu propósito sobre a sua vida, porque ainda ele falando, depois que Deus permite tocar na sua vida, e a Bíblia diz que desde da planta dos seus pés até a sua cabeça, havia várias feridas sobre a sua vida, sobre o seu corpo. E naquele momento, a sua mulher chega, mais à frente, a sua mulher chega para ele e diz: olha, amaldiçoa, né? Esse teu Deus aí morre, para que viver mais? Você é um homem amaldiçoado, porque naquela época, querido, quando uma pessoa, ele estava passando a aflição que Jó estava passando, ele era tido como uma pessoa que pecou contra Deus, que fez algo contra Deus, e agora Deus está punindo ele pelo seu pecado, e não era. Injustamente Deus permitiu que ele ainda tocasse, olha, toca nele, mas a alma dele é minha, você pode tocar no corpo, porque Satanás disse: olha, mas o homem dará tudo pela sua vida, toca nele para ver, toca na pele dele. E Deus permite. Querido, Jó, ele vai ali para o caco de telhas, quando começa a aparecer essa ferida, ele pega ali um caco de telha, e vai ali para a cinza, e se humilha ali, se joga por cima, e começa a se prostrar diante ali, e clamar, e buscar a presença de Deus. E você imagina, você passando por uma luta dessa, eu imagino o emocional dele, quando a pessoa que ele mais amava ainda, ele já tinha perdido tudo, o filho e tudo, a dor que ele estava sentindo, e agora ele ouve essa palavra ainda da sua mulher. Amados, se fosse algumas pessoas que a gente vê por aí, já tinha se matado na mesma hora, tinha tirado a sua própria vida, como muitas pessoas tiram aí por nada, porque simplesmente está passando, tem uma dívida que não pode pagar, e acha que a única forma é tirar a sua vida. Mas, amados, eu quero te dizer uma coisa: ainda que você esteja passando, ainda que você esteja passando uma luta que não é como a de Jó, eu acho que nunca nós vamos passar, porque os homens de hoje eu não sei se suportaria tão grande provação. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós permanecemos fiel a Deus, tudo que acontece em nossas vidas não é para nos destruir, mas é para nos melhorar. Porque a Bíblia diz que Jó, depois que ele passou por toda aquela aflição, por tudo que ele fez, ele não blasfemou de Deus, ele não disse que Deus era injusto, ele não disse que Deus não prestava, que Deus não olhava para ele, que Deus tinha abandonado ele de maneira nenhuma. Ele permaneceu firme. E quando ele ouviu a palavra da sua esposa, ele disse: olha como fala uma louca, fala você. Queremos o bem de Deus e não o mal. Em outras palavras, ele queria dizer: olha, eu quero a presença de Deus na minha vida, eu quero viver na presença de Deus, porque tudo que eu tenho é de Deus, a minha vida é de Deus, tudo está no controle de Deus. Se o Senhor permitir que eu morra, amém, eu morrerei, mas morrerei com o Senhor. Meus amados, não importa. Integridade é isso, é ser por completo, é não se desanimar diante da circunstância da vida, é permanecer íntegro, é permanecer inteiro, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas permanecer em direção a Deus. Segundo tema, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Muitas pessoas hoje, em sua noção, não tem noção de Deus, elas só buscam a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Isso é uma verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que dela temer a Deus é diferente. Temer é o princípio de sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas tem pessoas que ela tem medo de Deus. Muitas das vezes ela vem para a igreja e fala: hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus, né? Porque eu preciso do perdão de Deus. Claro, nós precisamos do perdão de Deus, mas muitas pessoas vêm para a igreja simplesmente porque ela tem medo de ir para o inferno. Eu já vi muitos crentes falar isso: não, eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja eu vou para o inferno. Meu irmão, teve um pastor que ele falou bem assim: e se você não andar corretamente conforme a palavra de Deus, você vai para o inferno com tripa e tudo, você vai para o completo, meu irmão.
porque ter medo de Deus não é ter pânico. Com a minha irmã, eu tenho uma irmã que é lá bem do sertão lá da Bahia, e quando está chovendo, tempo de inverno, muito relâmpago, trovão demais, e ela tem pânico disso. Mas nesse dia eles não fazem nada em casa. Não sei se você já viu os pessoal mais antigo, ele não vai à casa, não passa uma vassoura na casa, passa o dia inteiro sem fazer nada, não xinga. Nesse dia ele vira até santo. Ninguém xinga, ninguém fala nada, não diz palavrão, fica todo mundo quieto ali parado com aquela tensão tão grande. E eu brincando, eu falei, meu Deus do céu, gente, porque vocês estão assim? Não pode fazer nada, não. Eu falei, gente, vocês estão temendo só simplesmente a obra de Deus, mas o Criador, vocês não estão nem aí. Depois que passa essa situação, vale tudo. Vocês podem xingar, vocês podem brigar, pode matar, pode fazer o que for, só no momento que você está diante de uma obra de Deus, porque foi Deus que criou, foi Deus que formou, é Deus que permite tudo isso acontecer. Vocês estão todos desesperados, porque as pessoas, elas não entendem, elas não sabem separar das coisas o que é de Deus e o que não é. Eles pensam que tem medo de ir para o inferno ou de ser castigado. Elas têm Deus como um Deus vingador, um Deus longe, mas essa é uma visão errada, queridos. Deus é um Deus que está perto de nós. Deus, Ele está perto de você, meu irmão. Deus, Ele está perto de mim em todo o tempo. O Senhor, Ele está presente na tua vida, no momento que você se levanta de manhã cedo, para ir para outra jornada de trabalho, Deus está ali ao teu lado, te dando livramento o dia todo. No momento que você volta para a sua casa, Deus está te trazendo de volta, guardando a tua vida, porque o nosso Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto, é um Deus que está presente conosco. Mas muitas pessoas, simplesmente, ela tem medo de Deus, mas ela não tem um temor a Deus, porque o temor a Deus é um presente, queridos. Temer a Deus é o princípio. Nós somos sábios, porque quando nós tememos a Deus, nós estamos sendo sábios nas nossas palavras, no momento que nós se expressamos diante das pessoas, no momento que nós vivemos diante das pessoas, as pessoas olham para nós e vê a nossa vida como um exemplo de Deus, assim como as pessoas olhavam para Jó e via Jó como um homem íntegro a Deus. Querido, eu quero te dizer, continue firme na presença do Senhor, continue buscando a presença do Senhor, continue temendo a Deus. Temer a Deus é respeitar e honrar. Quando você é um jovem temente a Deus, eu botei aqui, né? Você não respeita, você desonra a Deus. Ele, em suas atitudes, em seus pensamentos e em palavras, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio de tudo isso. Só que você tem que temer a Deus em todo o tempo. Não é só em um determinado tempo. Não é só no momento que você está de uma situação difícil, que aparentemente parece não ter jeito, não ter solução. Temer a Deus em todo o tempo. Nós temos que andar crendo, firme na presença de Deus, porque o diabo, Satanás, ele vai tentar todos os momentos nos tirar da presença de Deus. E nós precisamos, queridos, estar todo o tempo temendo a Deus, porque quando nós tememos a Deus, nós procuramos fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Jó, ele não temeu as suas afrontas. Jó, ele permaneceu fiel até o fim, porque ele temia um Deus que pode todas as coisas, queridos. E Deus, Ele pode todas as coisas na tua vida. Confia nele, confia no Senhor, coloca diante do Senhor o teu projeto de vida desse ano. Você tem orado, falado, Deus, nesse mês, no 10º dia dessa campanha, está faltando mais 2 dias, hoje é o mês de outubro, e o 10º mês do ano representando. Mas eu quero te dizer, querido, eu não sei o que você colocou diante de Deus nesse mês, mas eu quero te dizer, tema a Deus, confie nele, busque a presença dele, porque certamente o Senhor, Ele estará contigo. Amém? Vamos para o último já, finalizando. Desviar-se do mal. Desviar-se do mal. Jó desviava-se do mal. Ele não brincava com o pecado.
Olha aí, amados, Jó, ele se desviava do mal, ele não brincava com o pecado. Tem pessoas, queridos, que ele fica brincando de Deus, com Deus, né? Ele não tem aquela reverência. Muitas das vezes ele vem para a igreja, né, com a Bíblia, usa a sua Bíblia, participa das coisas, das atividades da igreja, das suas atividades, mas às vezes não leva a sério. Já viu aqueles crentes que as pessoas dizem, né? O crente Raimundo, parece, né? Tem um ditado, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Tem momento que eu estou bem, mas tem momento que ninguém está me vendo, que lá na minha intimidade, no meu quarto, onde ninguém me vê, né? Onde eu estou sozinho, e aí eu posso fazer qualquer coisa, não estou nem aí. Eu posso fazer o que eu quero. Ele alimenta os seus pensamentos, a sua mente, aquilo que não é de Deus, as coisas que não são de Deus. Ele brinca com as coisas de Deus, ele não leva a sério. E a Bíblia diz, e a palavra diz, e ele brinca com o pecado. Ele não brinca, ele brincava de servir, ele não brincava de servir a Deus, Jó. A palavra de Deus diz que temos que fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir das paixões humanas. Na Bíblia vemos o exemplo de José, que para não cometer adultério, fugiu da mulher do seu chefe, ou seja, da esposa do seu chefe, Potifar. Queridos, eu quero te dizer, tem momento que nós temos que fugir da aparência do mal. José, naquele momento, ele fugiu, ele não alimentou a sua conversa, o seu diálogo, quando ele viu que estava ficando difícil para ele resistir. Ele saiu fora, ele saiu desesperado, mesmo sendo acusado injustamente, e foi condenado injustamente, mas ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de buscar a presença de Deus, ele continuou firme, e se desviando do mal, de tudo aquilo que vinha contra a sua vida. Jó também, ele se desviava do mal, ele fugia da aparência do mal, porque tem muitas pessoas que ele quer viver com bem e o mal junto, né? Isso é impossível. Lá na Bahia, lá quando chega o tempo de carnaval, chegava o tempo de carnaval, com a má folia, com a má forró, de festa mundana, de largo que tinha. Gente, o tanto de jovem que a gente que perdia não, mas que se afastava da igreja. E uma vez, uma igreja lá, ela foi fazer um trabalho de evangelismo no carnaval, de evangelização. E da própria igreja, o irmão estava me contando que quando ele chegou lá no carnaval, trabalhando, catando aquelas latinhas também, eles aproveitaram para fazer um mutirão para limpar a cidade, que a igreja lá, ele suja a cidade inteira. Aí no outro dia as pessoas fazem mutirão, porque a prefeitura ela não consegue fazer tudo. Então várias pessoas fazem mutirão, e a igreja também ela participa desse mutirão, limpando tudo a cidade. E eles disseram que quando ele estava lá, encontrou um jovem que participava do louvor, e eles não viram também, eles não falaram nada, que ele estava lá para não constranger ele, não ser pior. E quando foi no outro dia, o irmão chegou para ele: "Ei, irmão, e o carnaval lá estava bom?" Sabe, irmãos, é uma tentação muito grande para os jovens nessa época lá. Mas quando nós somos sinceros, quando nós temos a retidão e integridade de Deus na nossa vida, quando nós tememos a Deus, e quando nós se desviamos do mal, querido, eu quero te dizer, nada deste mundo vai tirar você da presença de Deus. Nada. Paulo diz: "Olha, de uma coisa eu estou certo, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor." Nada, querido, pode tirar a tua paz, nada pode tirar a tua alegria, nada pode tirar aquilo que Deus colocou na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: permaneça fiel, desvie-se do mal e escolha Deus. Desvie-se do mal e escolha Deus, escolha estar na presença de Deus. Jó tinha todas as virtudes e passou pela prova e permaneceu fiel a Deus. A mesma virtude que nós temos, queridos, Jó também tinha. Jó passou pelo momento de luta, de aflição,
de perseguição, Jó foi provado, mas ele permaneceu fiel até o fim. Ele não deixou a sua fé, ele não deixou que a luta, que os problemas viessem a bater a sua vida, mas ele permaneceu firme na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te dizer, queridos, permaneça firme, porque o Senhor, Ele é contigo. Amém? Se coloque de pé nesse momento. E esse é o momento, queridos, que eu convido você a clamar a Deus. Eu convido você a buscar a presença de Deus na tua vida. Eu convido você a abrir o seu coração e se humilhar diante de Deus, e se humilhar diante da sua palavra, porque Deus, Ele tem coisas grandes para a tua vida, para que você venha continuar a cada dia sendo sincero diante de Deus, para que você venha ser íntegro diante de Deus, para que você venha temer a Deus, e para que você a cada dia você venha se desviar do mal, da aparência do mal. É preciso que esse princípio de Deus, ele venha estar sobre a tua vida. É preciso, querido, que os princípios de Deus, que você tenha esses princípios na tua vida, porque quando você tiver esses princípios de Deus, você vai conseguir viver aqui nessa terra, e viver uma vida de santidade, e viver uma vida na presença de Deus, e viver uma vida em comunhão com Deus, porque nada, querido, desse mundo vai poder separar você da presença de Deus. Mas para isso é preciso você pedir a Deus: Senhor, se eu não sou sincero, eu quero viver uma vida de sinceridade, de integridade com o Senhor. Deus, se eu não temi a tua palavra, eu quero temer, eu quero a cada dia viver mais, ser temente ao Senhor, viver uma vida santa diante da tua presença. Meus amados, deixa Deus trabalhar agora na tua vida, no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus, ele fluir agora na tua vida. Não deixe que nada se separe agora, que nada tire a tua atenção agora, porque esse é o momento de você abrir o teu coração para Deus. Esse é o momento de você falar com Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Senhor, eu quero viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida sem me desviar da tua presença. Aleluia, deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo de Deus ele trabalhar na tua vida, queridos. Deixa o Espírito Santo de Deus ele fluir na tua vida. Deixa o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, porque esse é o momento que Deus preparou para você. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida, querido.